Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 9. Romanos 4, alguns elementos importantes que precisamos saber sobre a graça de Deus. Capítulo 4 de Romanos será tema para nós sobre isso, a graça de Deus. Versículos de 1 a 9, a Bíblia diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribuía justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos: a Abraão foi imputada a fé como justiça. Amém, irmãos? Vou pedir aqui, por favor, nosso querido irmão Rodrigo Lapido, que nos ajude aqui à direita, contando os membros da igreja presentes. Pode contar toda a direita, inclusive o pastor, tá, Rodrigo? Toda a direita aqui, ó. E a parte da esquerda aqui, vou pedir ao Olívio que nos ajude. Se você é membro da igreja, já levanta a sua mão, por favor, nós vamos contar você. Para quem está em casa nos acompanhando, não tem noção do que está acontecendo, a Igreja Batista, ela toma suas principais decisões através do voto dos irmãos. É uma igreja congregacional, onde a congregação, ela se autogoverna com a direção de Deus, da Bíblia. E nós temos que fazer uma contagem aqui, porque os nossos documentos dizem que nós temos que ter um número de membros suficiente para que possamos tomar essas decisões. E depois que nós acabarmos o período da palavra, nós entramos num culto administrativo, onde nós podemos então decidir algumas coisas como igreja, o que vamos fazer, onde vamos gastar, aprovar nossos relatórios e tudo mais, tá bom? Já feita a contagem, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que abençoe a palavra. Senhor, muito obrigado, estamos diante da Tua palavra, isso é um privilégio. Temos a palavra em português, podemos estudá-la livremente aqui neste país. Pedimos-te que possamos ser edificados uma vez mais através dela, porque há muita coisa na vida da gente que ainda precisa mudar, melhorar, para que possamos fazer a Tua vontade de uma maneira plena. Abençoes o nosso crescimento, nossa santificação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Mônica, nós temos para a segunda contagem? Nem para a segunda? Faltam 3 irmãos. Olha isso, hein? Faltam 3 irmãos para que em segunda contagem nós possamos realizar a assembleia, né? E nós não podemos puxar o pessoal do Ministério Infantil, porque o pessoal do Ministério Infantil não pode ser contado. Não está aqui, não vai poder decidir, então não faz parte da contagem. Se você estava pensando nesse jeitinho, não vai rolar, tá bom? Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 9, então, é tema para que a gente fale da graça. Esse é o assunto que Paulo decidiu fazer introdução para ele até agora, nos primeiros 3 capítulos. Porque, na verdade, a chegada do capítulo 4 é o início daquilo que Paulo quer tratar com a igreja de Romanos. E os primeiros 3 capítulos ele faz uma introdução para esse elemento. Porque ele quer trabalhar essa ideia da graça e uma visão equivocada do Velho Testamento sobre a mesma. Porque alguns judeus acreditavam piamente que a salvação poderia se dar através das obras dos homens, através daquilo que a pessoa podia fazer de certo, deixando de fazer o errado. E se ela fizesse certo, ela poderia encontrar a salvação. Paulo vem e diz: não, isso nunca foi assim. Nem no Velho Testamento isso foi assim. Então, Paulo estava com aquela visão
de nova aliança chegando, de velha sendo substituída, ele vai dizer, nem na velha aliança isso era assim. Nós não podemos defender isso. E por isso que ele começa o seu discurso no capítulo 4, fazendo essa pergunta: que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A palavra carne aí, ela tem uma conotação de obra, uma conotação de que aquilo que o ser humano pode fazer, né? a sua prática. Então, o que ele conseguiu como ser humano? É como se ele dissesse assim: o que ele pode conseguir como ser humano? A pergunta é retórica e requer uma resposta óbvia: nada. Sem a ajuda de Deus, Abraão não poderia ter feito nada. A Bíblia vai dizer claramente que ele creu. Esse é o argumento de Paulo. Salvação sempre foi pela fé, tanto para os antigos em Israel, como para aquela mensagem que estava fresquinha e chegando agora. E o apóstolo Paulo dá uma continuidade ao mesmo assunto que ele vem tratando: justificação pela fé, salvação recebida pela graça. É de graça. E graça indica que você não pode fazer nada para receber. E se é de graça e é dado, você também não pode fazer nada para perder. Já foi dado, já é presente, já é seu. E nada que você possa fazer, você possa merecer mais. Você vai merecer mais. Nada do que você possa fazer, você vai merecer menos. É graça. Graça é dada. É presente para você. É de presente. Deus decidiu dar a você pela fé. Você crê, você recebe. E aí é interessante nós percebermos que essa graça, ela se torna eficaz na vida da gente, ela se torna aplicável, porque é o termo mais nosso, a partir do momento que você crê. E como eu expliquei de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, não é que você faça alguma coisa crendo. Simplesmente é que você tira a mão do peito e deixa Deus entrar. Mas deixa, parece que coloca a soberania de Deus num negócio complicado, né? Deus tem que ter permissão para entrar. Ué, mas não foi o próprio Deus que se sujeitou a isso quando ele disse: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você? Não foi ele mesmo que quis se colocar nessa situação? De não arrombar o seu coração com pé de cabra e entrar de qualquer jeito, mas dar a você a liberdade de escolher, se quer que ele entre ou não? Foi ele não deixa de ser soberano. Isso tem que ficar muito claro para você. E é assim nossa doutrina. Ele não deixa de ser soberano quando ele decide dizer para você: a escolha pode ser sua. O que você quer? Não deixa de ser soberano, continuou sendo Deus. Agora, é importante que entendamos que não há outro caminho para a salvação a não ser o caminho da graça salvadora. É isso que Paulo está ensinando aos judeus de Roma e também aos gentios de Roma. Você já sabe, nós já estudamos isso. A igreja de Roma era composta de dois grupos principais: judeus, que estavam querendo ou já eram convertidos ao cristianismo, e gentios convertidos ou também interessados no cristianismo. A fé sempre foi o caminho exclusivo para o recebimento da graça salvadora. Nunca foi pelas obras. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que a gente precisa entender sobre graça. A graça, ela chega ao nosso coração através de um canal chamado fé. É pela fé que isso acontece. Eu preciso crer. A aliança da graça é a mesma no Velho, porque se você pegar a história dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai perceber claramente, já disse isso aqui várias vezes para você, que a fé é o elemento que vincula a salvação. Fé do homem vincula a salvação divina. Muito claramente, os homens do Velho Testamento foram salvos pela fé também, porque Abraão creu, Davi creu, e por aí vai. Eles creram, por isso receberam. Há uma diferença na administração da salvação no Velho Testamento. Salvação no Velho Testamento tem uma administração diferente do Novo, mas os elementos são os mesmos, só eram administrados de maneira diferente. Pastor, eu queria entender a diferença da administração. É hoje? Não, é na quarta-feira. A
A gente vai trabalhar isso lá na quarta-feira. Porque quando a gente começar a entender o tabernáculo, a gente vai começar a entender como é que era feita a administração da salvação no Velho Testamento. Porque senão eu teria que explicar todo o processo para você do Velho, para você poder entender aqui hoje. Aí não dá, aí complica. Aí se chegarem mais 3, não tem assembleia, não dá tempo. Tá certo? E outra coisa importante, há unicamente um meio de salvação, quer no passado, quer no futuro. É a fé. A fé no Deus de Israel. Não tem o que fazer. E muitas vezes as pessoas ficam confusas nesse ponto, né? Mas parece que no Velho Testamento o negócio era diferente. Paulo vem dizer o seguinte: não, Abraão creu, gente, da mesma forma. O caminho sempre foi esse. E a sua fé recebeu a imputação da justiça. O texto é muito interessante. Foi justa a sua fé. Deus entendeu que foi justa a fé. Foi correta. Que ela estava amparada. Inclusive pelos próprios mandamentos. Abraão fez o que Deus mandou. E por isso foi justificado. Porque ele creu na direção que Deus deu a ele. E por isso foi justificado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículos 11 a 22, falam muita coisa. Eu vou fazer um resumo para você, eu vou parafrasear esse texto, mas eu quero que você vá acompanhando aí a minha paráfrase no seu texto também, tá? Porque eu vou te dar um resumo, porque hoje é dia de assembleia, tudo é resumido no dia da assembleia. Não dá. Há a possibilidade de nós termos a assembleia, então na segunda contagem, de repente chegar alguém aí, a gente tem. Então eu tenho que trabalhar com essa possibilidade, então eu tenho que correr. Mas o resumo desses versículos aí, Paulo vai dizer assim: vós que estáveis separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E ele então vai concluir mais para o final: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou seja, dos santos do Velho Testamento e da família de Deus. Na própria epístola de Romanos, capítulo 11, ele vai usar duas figuras interessantes para falar que o Velho Testamento e o Novo são unidos pelo mesmo sistema. Porque ele vai falar o seguinte: olha, vocês eram oliveira, vocês são oliveira, falando para os judeus. Só que alguns galhos que essa oliveira deu não eram verdadeiros, se afastaram de Deus. E Deus então veio e podou, está no capítulo 11 de Romanos. Deus veio e podou esses galhos e enxertou galhos novos. Ele está falando dos gentios. Alguns judeus não quiseram, se afastaram, fugiram da vontade de Deus. Por isso que eu falei para o Denis de manhã na pergunta na escola dominical. E os judeus, né? Todos os judeus são salvos? Da nação, não. Convertidos de coração, sim, ao judaísmo. Pelo menos no ambiente de Velho Testamento. Sei que a discussão para o Novo aí já é outra coisa, né? O judeu poderia ser salvo hoje adorando apenas o Pai, isso é uma outra discussão. Mas lá, continuava sendo o judeu verdadeiro. Por quê? Porque Jesus disse: olha, raça de víboras, vocês fariseus, porque vocês não deixam ninguém se salvar e nem se salvam também. Ou seja, os religiosos da época, e não tinham salvação, simplesmente porque eram judeus, não, estavam perdidos. Então sempre foi algo do coração, sempre foi algo da fé, nunca foi uma questão de nacionalidade. Sempre foi uma questão de obediência por fé, sempre foi. Nunca deixou de ser. Inclusive Paulo vai usar o argumento da massa, né, que era uma massa só. Inclusive em Romanos capítulo 11. Ou seja, na oliveira, por exemplo, a árvore continua sendo a mesma. O que ela recebeu de novo? O enxerto. Mas a árvore é a mesma. A oliveira é a mesma. O processo de salvação é o mesmo. Há somente um evangelho, há somente um meio de salvação e há somente um meio de ser reconciliado com Deus. Nós temos muita dificuldade, porque nós fomos evangelizados, catequizados pelos católicos.
E a teologia católica, ela é uma teologia baseada nas obras. Se você fizer direitinho, você vai ser salvo. Mas qual é o problema dessa teologia? Que ninguém faz direitinho. A Bíblia diz que se você quebrar uma lei, você quebrou todas. Porque é o código que vale de leis. Não é uma questão do quanto mais você consegue fazer, do quanto menos você consegue fazer. A questão é que dos 613 mandamentos, eles formam uma lei só. Se você quebrar um, você quebrou a lei inteira. Entendeu o problema? Código de lei é assim, querido. Você não pode chegar diante do juiz e falar assim: aqui, mas eu só matei. Olha, eu não roubei, eu obedeci o resto todo. Você vai me prender por quê? Eu sempre obedeci o resto. Só arranquei a cabeça do vizinho. O problema não é quantidade que você faz mais ou para menos. Não, o problema é que você quebrou o código todo, quando você quebra uma lei. Ou seja, para que servia a lei? Está todo mundo perdido. E aí vem Paulo agora e diz: olha, só tem jeito de chegar lá pela fé, porque praticando você não vai conseguir. E aí tem camarada que faz uma força danada para ser crente. Geralmente o não convertido faz isso. Ele tenta. Eu escutei isso esses dias. O camarada sentou no meu gabinete e falou assim: pastor, mas é muito difícil ser crente, pastor. Ó, eu estou tentando, eu sempre desvio, não consigo. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu falei para ele: se converter. Hã? É, querido. A única forma de você começar a fazer certo é a regeneração. Se você não está conseguindo fazer, é porque não é regenerado. Porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue fazer. Gente, eu não consegui viver sem cocaína. Eu cheguei a um ponto, terceiro ano de uso de drogas, que eu fazia tudo pela cocaína. Eu não comprava mais nada além de cocaína. Eu não conseguia parar. Eu chorava, porque eu queria conseguir, eu não conseguia. Eu via minha mãe chorando em casa quando eu chegava. E eu pensava: mas eu tenho que parar com isso. Mas eu não consigo. No outro dia era a mesma situação. Levanta, vai correr atrás. E faz o que é certo, faz o que é errado, não importa. Conseguir cocaína é o que é importante. Eu sofria com aquilo, chorava com aquilo, passava fome. Porque a cocaína tira seu apetite, mas você fica com fome. Você não consegue comer, mas você fica com fome. E era um sofrimento. E num belo dia, madrugada de 2 para 3 de abril de 96, que agora eu vi a data certa, 2 para 3 de abril, eu pensava que era 3 para 4. Mas aí eu puxei o calendário de 96, eu vi que é 2 para 3. Minha conversão se deu do dia 3, na madrugada. A partir daquele dia, querido, nunca mais eu tive vontade de usar cocaína. Claro que eu tive outras vontades, mas outras vontades de pecar ainda, e tem até hoje algumas coisas. Mas a cocaína, que era o elemento principal, que quando a gente se converte, Deus começa a obra. Ela não está pronta, não. Ele começa a obra. Mas a minha inclinação para a droga tinha desaparecido. Por quê? Porque eu fui regenerado. O coração já estava diferente. Aquele domínio que eu não tinha contra a droga passou a aparecer. Passou a ser realidade. Queridos, nunca mais eu tive vontade. 10 meses depois fui trabalhar na casa de recuperação. Trabalhei 10 anos com casa de recuperação. Pegava droga lá, fazia entrevista com o garoto. E aí, está chegando agora? Está com droga? Muitas vezes a entrevista quem fazia era eu. E ele dizia: eu estou com um pacotinho aí e tal. O que é? Cocaína. Me dá. Aí ele entregava aquilo na minha mão, eu rasgava, ia ao banheiro, jogava. Na privada, dava descarga. Queridos, nunca tive uma pequena crise sequer para fazer isso. Como é que explica um negócio desse? Eu não conseguia ficar sem. Mas o coração foi transformado. Quando ele é transformado, o pecado já não é mais atrativo. Algumas coisas você vence imediatamente. Outras coisas você vai lutar para vencer no meio da caminhada. E outras coisas que são as mais difíceis, as mais complicadas, elas vão ficando para o final. E você vai lutar contra isso também. Se tiver tempo, você vai vencer boa parte dessas coisas. Porque agora você está regenerado e inclinado para a vontade de Deus. É assim que acontece.
Você vai vencendo. Por isso que eu digo para você, tenha paciência. Algumas coisas você vai conseguir agora, outras coisas você vai conseguir daqui a alguns meses, outras coisas você vai conseguir daqui a uns anos. E algumas coisas, querido, você nem vai conseguir, vai ser só na glória. Tá certo? Tem algumas coisas que são muito difíceis da gente dominar. Resumidamente, a língua feminina e os olhos masculinos. São coisas difíceis. São coisas que de repente alguns só vão conseguir dominar na glória. E tem muitas outras coisas que eu poderia citar, que a gente tem umas tendências naturais, principalmente dentro de religiosidade. Mas vá batalhando aí, não deixa de tentar dominar esse negócio. Corre atrás. Algumas coisas são mais difíceis, algumas coisas são mais invisíveis aos outros. Mas você sabe que existe. Pela fé a gente vai vencendo, batalhando, não tem outro caminho. O salvo, aquele que foi regenerado, ele vai ser inclinado para Deus e vai melhorar a cada dia. Ele vai caminhar. Paulo escolhe duas ilustres pessoas do Velho Testamento para falar de fé. Não sei se você já reparou aí. Abraão e Davi. Mas Abraão é uma das maiores figuras do Velho Testamento. E Davi talvez seja maior. E esses dois homens eram amados pelo povo de Israel. E se alguém estivesse no céu, com certeza seriam esses dois. Abraão, você tem uma equipe no Velho Testamento, que era a equipe que era a base de toda a admiração dos judeus. Então você pega homens como, por exemplo, Noé, Elias, Samuel, Jefité, Josias, os 4 patriarcas, né? Você pega Abraão, Isaac, Jacó, José, são homens extremamente admirados. Mas, acima de todos eles, você tem uma tríade no Velho Testamento. Aliás, podemos dizer até que são 4, dependendo de quem vai analisar isso. Abraão, ok? Você tem Davi, Elias e Moisés. Não se tem em ordem cronológica. Você tem os 4 grandes vultos do Velho Testamento. São esses 4. E é interessante que desses 4, Paulo usa várias pessoas do Velho Testamento, mas ele dá uma atenção especial a Davi e a Abraão. E ele vai falar que Davi creu do mesmo jeito, ele cita os argumentos aí. E ele vai falar também que Abraão creu, e por isso eles foram salvos. Dizendo o seguinte: o caminho é o mesmo lá no velho quanto agora nessa nova aliança. Você só será salvo pela fé. Primeira coisa que você precisa fazer, meu querido, se ainda não fez, é dobrar o seu joelho diante de Deus e dizer para Ele: Deus, a partir de agora eu vou obedecer o que o Senhor me mandar fazer. Eu não vou mais discutir. Eu não quero medir forças, argumentos com o que tu pensas. Não vou mais discutir com o Senhor. É só o Senhor mandar e eu vou fazer. Quando a pessoa faz essa oração de todo o coração, entendendo bem que isso acontece através de Cristo e a direção do Espírito Santo, se ela faz essa oração de todo o coração, entrega a sua vida e diz: a partir de agora eu quero fazer aquilo que o Senhor quer e vou fazer o que o Senhor quer com a ajuda do Senhor. Se ela faz isso de todo o coração, ela encontra a salvação. Há ali a conversão. A velha natureza recebe um aditivo. A gente não fala que a velha natureza na salvação é eliminada. Não. A nova é que entra junto, que a Bíblia vai falar da batalha entre a velha e a nova. Então a velha não é eliminada simplesmente num ato, é num processo. É como se fosse um negócio em cima da mesa, que você tem o que não presta e o que presta. E à medida que as coisas que prestam vão entrando, o resto vai sendo jogado para a beirada e lançado fora. É o processo da santificação. E aí a velha natureza, ela passa a ser subjugada
pela nova natureza. É isso que a Bíblia fala, quando ela diz que nós precisamos nos despojar do velho homem e nós precisamos nos revestir de Cristo. Essa é a ideia. Despojo é tirar, revestir é colocar outro. Então, essa é a ideia. Eu me revisto da natureza de Cristo e vou anulando a minha velha. E Paulo está dizendo, olha, isso nunca mudou, isso no velho já era assim, agora na nova aliança também é assim. A pergunta é essa, não está precisando fazer essa oração, não? Que hoje em dia a gente tem que falar de salvação até no culto da manhã. Isso é uma realidade. Porque antigamente, nas igrejas batistas, a gente tinha o seguinte, culto da manhã era culto para crente. Né? E eu sempre achei que devia pregar aí também. Salvação aí também, porque às vezes o cara acha que é e não é. E à noite a gente tinha aquele negócio de chamar a gente, né, de convidar a gente. Tanto é que o culto aí da oração pelos que perderam pessoas foi marcado para a noite. Isso é cultura. Porque no Brasil as pessoas visitam mais as igrejas à noite. Mas isso vem mudando. Hoje é muito comum a pessoa vir a um culto só no domingo, por conta desse secularismo que atarefou demais o ser humano. Então, o cara hoje ele tem que dividir a igreja com prova da faculdade, com trabalho em casa, porque no meio de semana não dá tempo. Se ele trabalha, faz faculdade, faz um curso, alguma coisa, sobra o sábado e o domingo para o cara. É o sábado para limpar uma casa, fazer compra, e domingo para o resto que sobrou. Então a gente está tendo esse negócio de que tem gente que só vem de manhã, tem gente que só vem à noite. Eu acho um grande prejuízo para a fé. Eu nem posso dizer que compreendo o ser humano que vive nessa situação, porque eu não compreendo, mas eu procuro entender. Procuro compreender, eu sei que não é fácil, mas eu não abriria mão do domingo, de manhã, de noite, nem da quarta-feira. Eu sempre elaborei a minha vida para não abrir mão. Então eu nunca fui de aceitar nada na quarta noite. Ah, mas o karatê na quarta noite, então eu não vou fazer karatê, pô. Ah, mas o pilates é quarta-feira, vou morrer com a coluna torta, então. Porque quarta-feira é dia de culto e pronto, e acabou. E estou de pé. Valeu a pena o investimento. Quarta-feira não é dia de Netflix e nem do Corinthians. É verdade. Não é não, tá, gente? Não é dia do Corinthians não, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Do Santos eu sei que eu só estou falando para dois, mas... Só dois velhinhos aí, de repente. Carioca não perde piada, você sabe bem que é. Quarta-feira é dia de culto. Porque esse processo de santificação me ajuda a vencer meus pecados. E eu dependo da palavra para fazer essa limpeza. Da compreensão dela. E domingo eu ia de manhã, ensaiava no coral, chegava em casa 2 horas para almoçar, minha mãe ficava brava. Aí ia para o coral, ensaio do coral da primeira do retiro lá, era depois do culto da manhã. Teve um dia que eu levantei lá, quase um motim, falei, gente, isso aqui não é horário de ensaio não, gente, eu já estou desmaiando. 2 horas da tarde, e o pessoal comprava biscoito, levava biscoito, mas rapaz, para mim tinha que ter 8 pacotes de biscoito, não ia dar certo. Não dava certo, né? Mas eu estava lá no coral, e à noite voltava. E eu sou da época da União, como é que é? União de Treinamento? Era isso mesmo o nome? União de Treinamento às 18 horas. Então tinha escola dominical, tinha o culto, ensaio do coral, ia para casa, almoçava, voltava para a União de Treinamento às 18. E o culto às 19h30. E deu certo, irmãos. Valeu a pena. Então pense bem nisso. Continua o mesmo circuito. Você cresce mais ou menos, dependendo do valor que você dá. Dependendo do investimento que você faz em termos de vida. Dependendo do tanto que você quer crescer. Isso depende de você. Porque Paulo vai dizer, operem a sua salvação. Operem a sua santificação. Ele usa as duas nomenclaturas. Nós somos partícipes. Precisamos participar. Amém? Pense nisso. Está começando um ano novo. Veja o que você precisa mudar. Desmarca esse raio desse judô na quarta-feira. Esse cursinho que você está fazendo. Do que mais você precisa na vida? De Deus ou de um curso diferente? Você tem que pesar isso aí. E tudo que você decide, você manda uma mensagem para Deus. Não esquece não, tá? Senhor, eu valorizo mais isso aqui do que aquilo ali. Sua vida é quem determina isso. Vamos orar?
Senhor, obrigado por tudo aquilo que aprendemos hoje aqui, que seja sempre assim, que tenhamos o desejo de aprender, que busquemos, que caminhemos buscando a Tua vontade, e que em nome de Jesus Cristo possamos crescer, haja vista que o grande dia está cada vez mais próximo, o dia em que estaremos diante do Senhor. Nós queremos perseverar na fé, precisamos da Tua ajuda, claro, mas também existem alguns elementos que precisamos praticar, precisamos fazer, e que em nome de Jesus, que Tu estejas nos abençoando, que a nossa percepção espiritual aumente, que a nossa nova natureza fale mais alto, que possamos vencer os nossos pecados na caminhada. Oramos assim, ó Deus, estejas ajudando o Teu povo, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém.